Hoje vamos apresentar um trabalho da disciplina Pesquisa Aplicada à Educação, TCC. As acadêmicas que compõem o grupo são Ivanete, Carla Núbia, Luzia, Maria Dilma, Regina e eu, Zelinda. Hoje a gente vai falar sobre a dialética materialista de Paulo Freire como método de pesquisa em educação. Esse trabalho ele tem como objetivo abordar alguns aspectos da teoria de Paulo Freire, sobre o qual o Paulo Freire ergueu seu pensamento e sobre o qual nos é possível apontar para um fazer pesquisa enquanto prática libertadora e emancipatória no campo da educação. O objetivo central desse trabalho é abordar alguns aspectos das obras de Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia. Esse trabalho de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, ele foi um livro que foi publicado em 20 idiomas, está entre os 100 livros mais vendidos e na área de humanas, Paulo Freire, ele é o terceiro autor mais citado. Quando estudamos a vida de Paulo Freire, ele culmina o diálogo como princípio entre as partes, pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Prática, patrão com o empregado, autoridade com o oprimido, o opressor como trabalhador, a burguesia como proletariado, o educador e o educando. Então ele mostra para a gente essa forma de educação como em forma de pirâmide, onde no ápice está o patrão e na base o empregado, ou no ápice o educador e na base o educando. Então ele prega para a gente o seguinte, que o trabalhador não é dono do seu trabalho, ele vende o seu trabalho e quando ele vende o seu trabalho, ele perde a sua dignidade. Ele não é mais o sujeito da sua história, é a dialética do senhor e do escravo, como fala na Pedagogia do Oprimido. A metodologia dialética foi considerada perigosamente e subversiva pelo regime militar. Foi o que rendeu o exílio de Paulo Freire. O educador, entretanto, nesse período, não deixou de produzir e escreveu algumas de suas principais obras, dentre delas, a Pedagogia do Oprimido. O que caracteriza a nossa história não é o reconhecer dos indígenas, negros, pobres, camponeses, quilombolas, ribeirinhas, os favelados, como sujeito humanos. Condena o educador essa caracterização. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para a geração de professores, especialmente na América Latina e da África. Por esse mesmo motivo que ele sofreu a perseguição do regime militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985, sendo preso e forçado ao seu exílio, ou seja, ele foi obrigado a sair do seu país por 16 anos, mas em 1980 teve o seu retorno ao Brasil, onde ele escreveu mais 2 livros ditos como fundamentais em suas obras. Em sua análise, essa crença serviu ao longo da sua história como justificativa ideológica para que as classes dominantes escravizassem e expoliassem esses setores sociais. A educação, como é uma forma de construir a autonomia dos educandos, e valorizando e respeitando sua cultura e seu acervo, de conhecimento,
e empíricos, né, junto com a sua individualidade. E é uma reunião de experiências transformadas em pensamentos, né, que buscam a integração do ser humano e a investigação de novos métodos, né? E para Paulo Freire, né, introduzir a pedagogia da autonomia, né, explica nas suas razões para analisar a prática pedagógica, né, do professor em relação à autonomia, né, de ser e de saber a educação. As principais ideias de Paulo Freire. Segundo Freire, o profissional de educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta. Ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Vou falar agora sobre o positivismo. O positivismo produziu uma escola marcada por prática autoritária e pela memorização dos conteúdos. Contrariando essa lógica, surge o materialismo histórico dialético, influenciado pensadores como Paulo Freire, com materialismo dialético. Freire compreende a avaliação como instrumento de reflexão sobre prática, devendo ser dialógico e democrática. Assim, professor e estudantes atuavam de forma consciente a favor da educação emancipatória. Agora falarei sobre a dialética de Paulo Freire. Antes de introduzir esse tema, gostaria de falar sobre algumas definições sobre dialética, para melhor compreendermos esse assunto. Dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias, que leva a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos. A tradução literal de dialética significa caminho entre as ideias. Em filosofia, temos ainda duas definições para o que vem a ser dialética. A dialética do platonismo, que é focada no processo de diálogo e no debate entre interlocutores em busca da verdade, e a dialética no aristotelismo, que é focado no raciocínio lógico e fundamentadas em ideias apenas prováveis. E como não poderia ser diferente, por ser um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, Paulo Freire elaborou dentro do seu pensamento uma nova definição de dialética, como podemos ver no resumo desses slides que vocês estão visualizando. A dialética de Paulo Freire leva em consideração o saber que o aluno traz consigo. A didática dialética permite ler, criar e recriar na medida em que cada leitura suscita uma tese que posta em discussão, cria uma antítese e que, por sua vez, é sintetizada, criando então uma nova tese. Esse movimento possibilita o aprofundamento, compreensão, apreensão e acúmulo ou ruptura com o saber anterior. Daí que ruptura ou acúmulo caracteriza um novo saber. O saber, a partir dessa percepção, auxiliado pela prática de ensino, dialética, pode ser um fator que venha contribuir para a atuação de professores em sua sala de aulas. Assim, respeita-se e considera-se o seu saber enquanto professor, mas não nega o saber do aluno e o saber produzido a partir de ambos. Então, realçando esse finalzinho do slide, onde afirma que a dialética pode ajudar os professores em sala de aula. Temos um outro pensamento de Paulo Freire que diz que nessa relação dialética, tanto o professor como o aluno ensina e são ensinados. Ou seja, Paulo Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também
não aprendem sozinhas. Desse modo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Gostaria de encerrar a apresentação da nossa equipe lendo esse pensamento que diz: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Paulo Freire. Obrigada a todas pela atenção.